Nossa entrevista de hoje é com o ministro Moreira Alves, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, eu vou ler um pequeno trecho aqui, eu quero ver se o senhor se recorda. Forma-se hoje a Assembleia Nacional Constituinte. A emenda constitucional que a convocou estabeleceu também que este ato solene se realizasse sob a direção do presidente do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao Poder Judiciário. A missão que vos aguarda é tanto mais difícil quanto é certo que nela as virtudes pouco exaltam porque esperadas, mas os erros, se fatais, estigmatizam. Que Deus vos inspirem. Isso é um trecho final do meu discurso de abertura da Constituinte, em 1987. Como o senhor se sentiu presidindo a Assembleia eleita para escrever a Constituição sobre a qual nós vivemos hoje? Naquele momento, o senhor, além do sentimento do cumprimento de dever, uma emoção pessoal? Sem dúvida, até porque naquele instante não era fácil, principalmente essa sessão inaugural, de apenas ter a palavra o presidente do Supremo, sendo que o partido da oposição, inclusive, pleiteou que tivesse também a palavra, mas como a organização da cerimônia já estava toda centralizada no discurso do presidente, esse foi um discurso talvez mais difícil da minha vida, porque evidentemente para o presidente do Supremo não podia fazer um discurso de natureza política, tinha que fazer um discurso em que exaltasse a Constituição, aliás, exaltasse o momento da Constituição, mas sem entrar no aspecto político dessa Constituição. Não, o senhor acabou produzindo uma peça institucional de Sim. grande valor, segundo se leu à época e segundo os comentários até hoje. Isso, eu fico muito grato pelos comentários. E com esta circunstância, o senhor presidiu, ainda que por uma sessão, o Poder Legislativo brasileiro. Presidi por duas sessões. Por duas sessões. A primeira foi a de abertura da Constituinte. E a segunda foi a primeira sessão para a eleição do presidente da Assembleia Constituinte, que foi o então deputado Ulisses Guimarães. E a eleição deve ter sido um pouquinho mais tumultuosa, um pouquinho mais atrapalhada. Inclusive porque houve um aspecto delicado, que foi justamente uma questão de ordem para saber se os senadores biônicos tinham ou não direito de voto com relação à Constituinte. Eu decidi no sentido de que tinham e coloquei depois em votação pela Assembleia toda no seu plenário. E por 300 e poucos votos contra 100 e poucos, foi vencedora essa manifestação. Agora, evidentemente, isso sempre causa uma certa comoção política. Digamos que é ligeiramente diferente de presidir a sessão do Supremo. Sem dúvida. O calor da política. Sem dúvida, o calor da política é muito mais intenso do que o calor da mais discutida das questões judiciais. E o senhor também, como presidente do Supremo Tribunal Federal, teve a oportunidade de substituir o então presidente da República, hoje presidente do Senado, o senador José Sarney. O senhor assumiu a presidência da República por 3 dias e meio, enquanto o hoje senador José Sarney, então como presidente da República, ele esteve em visita à Itália. E com esse exercício, ainda que breve, da presidente da República, o senhor costuma ser recordista, né? Recordista em tempo no Supremo Tribunal Federal, e eu tenho a marca de ter sido provavelmente o único brasileiro que presidiu os 3 poderes. Tem notícia de outro? Não, na história, pelo menos na história política do mundo que conheço, não há outro caso igual a esse, que não dependeu, evidentemente, de nenhum atributo pessoal da gente, mas sim da circunstância de estar ocupando o cargo de presidente do Supremo. Naquele tempo as sessões eram mais, digamos, discretas, só era assistida pelo público presente. E hoje tem esse fenômeno da
Isso no tempo inicial da minha magistratura, porque essa exposição à televisão, ela surgiu ainda no tempo em que eu estava em atividade, portanto, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não mais como presidente do Supremo. Sim. O senhor acha que isso é bom ou é ruim? Isso tem os prós e os contras. Sendo como tudo tem os prós e os contras. Os prós são no sentido de dar maior divulgação ao tribunal. E os contras são no sentido de que qualquer altercação maior que haja, aqueles que não estão acostumados a essas altercações em sessões da natureza de sessão da Suprema Corte, poderem, inclusive, considerar que está havendo uma distorção nessas sessões. E, finalmente, a circunstância de que, diante de televisão, é muito difícil a pessoa controlar-se no sentido de dizer o menos possível, embora com a maior significação também possível. Em geral, há como que uma necessidade de se demonstrar que realmente se estudou o processo. E com isso, então, nós temos sessões, muitas vezes, que extravasam o período de um dia para passar para o dia seguinte, às vezes até para 2, 3 dias depois. Isso no nosso tempo não havia. Maior objetividade. O caso mais rumoroso que houve no meu tempo foi o caso do presidente Collor, da ação penal contra o ex-presidente Collor, em que o tribunal, por 5 votos a 3, o inocentou. Mas isso foi feito, se não me falha a memória, foram em 2 sessões. Esse processo era um processo enorme. Eu me lembro que, como revisor, no meu gabinete, eu recebi 150 e tantos volumes de documentos que ocupavam uma parede inteira do meu gabinete. O que, obviamente, era uma preocupação enorme para ter não obviamente, que examinar página por página, mas para ter uma visão geral de tudo aquilo que esse processo incluía. Embora o senhor seja paulista de nascimento, o senhor viveu boa parte como o senhor nos contou, boa parte de sua vida no Rio de Janeiro, com sua esposa, que é carioca. E o senhor se aposentou e não quis voltar para o Rio. Ficou em Brasília por uma escolha. Fiquei porque eu e minha senhora temos um casal de filhos. A filha é advogada da União. E o filho hoje era procurador da República e hoje é desembargador do Tribunal Regional Federal. Netas, nós temos 2 filhas e minha filha. De modo que a família, nesse núcleo, se reduziu a isso. E, consequentemente, todos moram em Brasília. Daí a razão pela qual não teria sentido afastar-me de Brasília e para o Rio de Janeiro, já um casal que está caminhando para os seus 80 anos. O que o senhor falaria sobre o Poder Judiciário hoje? Os ministros que estão lá, o senhor foi contemporâneo de quem? Eu fui contemporâneo. No Supremo há um aspecto curioso. Eu fui professor de 4 membros do Supremo. Olha só. 4 membros. Gilmar Mendes, o Celso de Mello, o Joaquim Barbosa e o Carlos Alberto Direito, que faleceu recentemente durante a sua judicatura. Sendo que, com relação a esses, eu fui colega em atividade do Celso de Mello, do Pertence, ministro Pertence, quando ainda não estava aposentado, do ministro Carlos Veloso, quando também ainda não estava aposentado, do Gilmar Mendes. Cheguei a pegar um finalzinho, um iniciozinho dele e final da minha atuação no Supremo. E o Celso de Mello? O Celso de Mello e também a Ellen Grace. O senhor pegou tudo? Eu e o ministro Jobim fomos os 2 ministros que a introduziram no recinto do Supremo quando ela tomou posse. Agradecemos muito a sua gentileza de nos receber na sua casa, em Brasília. E com isso encerramos este programa do Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, em que conversamos com o ex-presidente da mais alta corte do Brasil, ministro Moreira Alves. Encerramos. Muita satisfação. Muito obrigado pela gentileza do senhor.